Boa tarde a todas e a todos. Uma vez mais, bem-vindos ao nosso espaço semanal O Presidente Responde, que tem como objetivo dar resposta às questões que os municípios nos colocam sobre a atividade autárquica. Esta semana temos três questões diversas. A primeira é da Isabel Calado, que tem a ver com a limpeza de um quintal na Zona 4, em Santiago do Cacém, e que, de acordo com a Isabel Calado, há uma propriedade que será municipal, pelo menos segundo lhe parece, e que confronta com a propriedade da Isabel. E essa propriedade municipal tem um quintal cuja vegetação está bastante crescida e, naturalmente, que necessita de limpeza, até por questões de risco de incêndio. Gostaria de saber se os serviços da Câmara podem efetuar a limpeza do mesmo. Consultados os serviços, efetivamente confirma-se que o edifício, o tal quintal, é propriedade municipal aquilo que posso transmitir é que foram dadas indicações para que o quintal seja limpo o mais rapidamente possível, algo que o faremos e, por isso, desde já agradecer a chamada de atenção, tendo em conta que não é um espaço público, os próprios serviços municipais também não estavam sensibilizados para esta particularidade do edifício ser propriedade municipal e, por isso, ainda bem que nos colocou esta questão, que assim vai ser imediatamente resolvida e a partir desta data começaremos seguramente a fazer uma manutenção regular daquele espaço. A segunda questão é do José Duarte, que tem a ver com a recolha de lixo na Rua do Timor e que pergunta o porquê da recolha que era efetuada 3 vezes por semana ter sido reduzida para 2 vezes. Pronto, de acordo com as informações dos serviços, digamos que a regularidade mantém-se 3 vezes por semana, mas é certo que, em algumas semanas, ela é feita apenas 2 vezes. Isto prende-se por questões várias, pode ter a ver com alguma dificuldade dos próprios serviços, por questões de férias ou de baixa, ou de alguma avaria de alguma viatura, ou então porque por algum motivo se chega à conclusão, dependendo também dos períodos do ano, que não se justifica as 3 vezes. Mas a regra são as 3 vezes, efetivamente, pontualmente, e segundo os serviços, até se calhar vou ser mais rigoroso, são raras as exceções que não são as 3 vezes. Em todo o caso, naturalmente que a questão, uma vez que se calhar seguramente o Sr. José Duarte percebeu-se que numa semana só foram recolhidas 2 vezes, levantou a questão e bem, mas assegurar-lhe que o normal é serem as 3 vezes semanais e não 2, e que as 2 serão apenas em situações pontuais, de acordo com aquilo que acabei de referir. A terceira e última questão é da Patrícia Albino, que tem a ver com a Lagoa de Santo André, a zona da Lagoa de Santo André, e que, segundo ela, a Lagoa é muito falada pelas maravilhas que tem,
mas, por outro lado, segundo ela, existe falta de planeamento, também déficit na limpeza das ruas e também a nível de equipamentos, neste caso em particular do parque infantil, que não existe, pese embora existam algumas crianças na localidade, e por isso gostaria de saber que melhorias, que projetos de melhoria estão previstos para esta zona e qual a visão sobre a Lagoa de Santarém. Bem, a questão é pertinente e ainda bem que a coloca, até porque é a oportunidade para também poder esclarecer muitas das dúvidas que eu às vezes também vou lendo e vou vendo, nomeadamente nas redes sociais, dizer o seguinte: uma coisa é a Lagoa de Santo André, a praia, cuja jurisdição não é da Câmara Municipal. É bom que as pessoas percebam que o domínio público marítimo, a Câmara não tem jurisdição sobre o mesmo, tem a responsabilidade da colocação dos nadadores salvadores, assumiu agora, este ano, fruto do processo de transferência de competências, passou a assumir algumas outras responsabilidades. Em todo o caso, digamos que existe um plano chamado o POC, Plano de Orla Costeira, que normalmente numa faixa de 500 metros de praia-mar em todo o território nacional, que tem um plano de ordenamento do território que não é da responsabilidade municipal e que é esse plano que define aquilo que se pode ou não fazer. As pessoas muitas vezes perguntam porquê. Há 30 anos atrás haviam restaurantes, cafés e bares na praia que foram retirados e que hoje não foram substituídos por outros. É bom esclarecer, eu já disse isto várias vezes publicamente, que esse plano, que não é da responsabilidade da Câmara, que a Câmara, inclusive, não foi de acordo com as regras do mesmo, prevê que naquela zona não se possa edificar nada. Ou seja, mesmo aqueles edifícios que lá estão hoje, de acordo com o plano da Orla Costeira, esse plano de ordenamento, aquelas construções, aqueles restaurantes que lá estão, seriam para demolir. O que é certo é que o Estado, não a Câmara Municipal, mas o Estado Central, que definiu estas regras, ao longo destes anos todos, nunca conseguiu executar o próprio plano, pelo menos nessa vertente. Eu sei que houve, inclusive, litigância em tribunal. Os proprietários daqueles edifícios conseguiram comprovar a titularidade dos mesmos, com, inclusive, licenças de construção dos anos 60, e, por isso, o Estado não conseguiu resolver o problema, nesta perspectiva, porque o Estado teve também sempre uma posição que, tendo em conta que aqueles edifícios estavam na área do domínio público marítimo, que as demolições não implicariam indemnizações aos proprietários. E foi isso que os proprietários fizeram valer em tribunal, e digamos que se criou um impasse com décadas e que a própria Câmara Municipal, ao longo dos anos, tem vindo a colocar junto das entidades responsáveis, e foi assim que pelo menos uma parte do problema se resolveu, que teve a ver com a intervenção que foi feita há cerca de 5 anos atrás, na requalificação da praia, com a criação dos passadizos, ao cabo, com a criação do parque de estacionamento, cujo projeto e a obra não foram da responsabilidade da Câmara. A própria Câmara levantou questões, por exemplo, relativamente ao parque de estacionamento, que a solução preconizada não era de todo aquela que a Câmara considerava ser a mais apropriada. Isso veio-se a confirmar, as pessoas, inclusive, reclamaram bastante, porque havia pó de verão, buracos de inverno, quando começava a chover, aquele tipo de material que foi lá colocado, de facto, não resolveu o problema. Foi a Câmara que, posteriormente, acabou por intervir lá para minimizar o problema, mas também foi aquela solução que nos foi permitida, digamos, colocar. Não é permitido pôr lá pavimentos chamado alcatrão, isso não nos é permitido fazer. Em todo o caso, essa intervenção que foi lá feita, a Câmara Municipal comparticipou na mesma financeiramente, e foi a Câmara que foi, ao longo de muito tempo, reivindicando, digamos, a requalificação daquela zona. E por isso, eu não concordo com a Isabel, com a Patrícia Albino, quando diz que está ao abandono. Não está nada ao abandono, a praia está viva, com muita dinâmica, está com nadadores salvadores,
toda aquela zona foi requalificada, ainda com os problemas do parque de estacionamento que já falei, mas nada tem a ver com o passado, ou seja, os passadiços, as acessibilidades à praia, devolveu-se a duna primária à própria praia, à natureza, retirou-se lá aquele alcatrão velho que existia e que eu sei que era, por um lado, seria se calhar simpático para algumas pessoas poder levar os carros lá acima, mas essa, de facto, do ponto de vista ambiental, não é a melhor solução. A melhor solução, até porque estamos numa zona da reserva da Lagoa de Santo André, um ex-libris ambiental, e temos que, efetivamente, todos contribuir para preservar aquele ambiente. Mas, naturalmente, que existem muitas questões, nomeadamente, por exemplo, diz respeito à pesca, nomeadamente da enguia, os próprios pescadores têm levantado e que a Câmara acompanha a posição dos pescadores, ou seja, há ali um conjunto, e agora já estou a falar na Lagoa propriamente dita, e depois a própria Lagoa também tem um plano próprio, um plano de ordenamento próprio, que é o plano especial das Lagoas de Santo André e da Sancha, que tem um conjunto de restrições que têm como objetivo preservar a natureza, mas que, na nossa opinião, são restrições a mais, algumas delas completamente absurdas, e que a Câmara também, ao longo dos anos, tem vindo a levantar inúmeras vezes junto do ICN, hoje ICNF, junto das tutelas, secretários de Estados, que têm tutela sobre as questões do ambiente e que, infelizmente, não temos sido ouvidos. Quanto à questão da Costa de Santo André, da localidade, existe, como sabemos, um loteamento que foi construído há cerca de 30 anos atrás, 33 anos atrás, que foi, ao fim e ao cabo, a desocupação da duna primária, as tais barracas que existiam e que proliferavam pela praia, e foi construído este loteamento, um loteamento municipal, que naturalmente padece de alguns problemas, tendo em conta que foi um loteamento com uma filosofia de há cerca de 40 anos atrás, ou pelo menos 30 e muitos anos atrás, mas que eu tive a oportunidade de estar lá ainda há bem pouco tempo. Do ponto de vista da limpeza urbana, aquilo que encontramos estava limpo. É certo que há sempre um ou outro problema, por vezes as ervas crescem e não sempre é possível conseguirmos no imediato fazer o seu corte. É certo que também há muita falta de civismo por parte das pessoas, já aqui falei noutras ocasiões, as pessoas põem lixo ao lado dos contentores, limpam os quintais e põem digamos, os restos dessas limpezas junto aos contentores. A Câmara tem um serviço, como já aqui disse inúmeras vezes, se as pessoas ligarem para a Câmara, agenda-se um dia, hora, e a Câmara depois vai fazer essa recolha. Escusa de estar lá durante dias a fio, com uma imagem muito negativa, ainda por cima, quando falamos de uma zona claramente turística, e por isso a Câmara vai fazer da manutenção. É certo que a escola primária encerrou há muitos anos, não por responsabilidade da Câmara, porque a Câmara sempre defendeu as escolas rurais, foi uma decisão, seguramente, por parte do Ministério da Educação, e depois existem lá outros problemas que eu sei que também são conversados, o caso do chamado Hotel da Lagoa, cujo edifício é particular e que está ao abandono há muitos anos, a antiga discoteca, que está na mesma situação, e essas são situações, por mais que a Câmara se tenha empenhado, e tem-se empenhado, junto dos proprietários para recuperarem ou para tentarem, pelo menos, vender a preços que sejam adequados para que haja alguém que, efetivamente, tenha interesse em comprar, e, infelizmente, ainda não se conseguiu. É certo que outros edifícios têm vindo a ser recuperados, mas estes dois, que talvez sejam aqueles que dão mais nas vistas, nomeadamente o hotel, ainda não foi possível, sendo certo que lhe posso transmitir que neste momento sei que o atual proprietário está num processo de tentativa de venda, sei que tem interessados, esperemos que alguém compre e que possa recuperar. O projeto do hotel está aprovado na Câmara, tem a sua arquitetura aprovada, por isso alguém compre, se quiser manter aquele mesmo projeto, basta o executar. Já agora dizer que também existe um plano de pormenor aprovado há cerca de 12 anos atrás, que prevê cerca de quase 1000 câmaras turísticas para aquela localidade, mas cujos terrenos são particulares, ainda por cima são terrenos muito fracionados, ou seja, de muitos proprietários, não é fácil executar
aquilo que está previsto no plano pormenor, nomeadamente a questão das infraestruturas, os arruamentos, etc., que compete não à Câmara Municipal, mas sim aos promotores, tal como acontece em todos os loteamentos, ou seja, compete ao promotor do loteamento executar as infraestruturas, e naturalmente que aí tem que haver um entendimento entre os particulares, ou alguém comprar, negociar os terrenos. A Câmara também tem tido vários contactos com potenciais investidores, sabemos que há interesse, vamos aguardar e esperar que efetivamente se consiga dar também corpo a esse plano de pormenor. Esse sim é da responsabilidade da Câmara, é a responsabilidade da sua elaboração, e está aprovado, como disse, há 12 ou 13 anos atrás, e nesse sentido esperemos que venha a concretizar-se. Para finalizar, dizer que a própria Câmara tem procurado dinamizar, e acho que o tem conseguido, com toda a modéstia, acho que o tem conseguido promover o nosso Conselho do ponto de vista turístico. Os dados estatísticos assim o comprovam. Antes de pandemia, nós temos crescido dos concelhos do Alentejo que mais cresceu em termos turísticos. Somos o quinto em 58 municípios do Alentejo e 11 do Ribatejo com maior dormidas turísticas, e no caso da Costa de Santo André, naturalmente que quem procura aquela praia há muitos anos claramente percebe que nos últimos anos, volto a referir fora de pandemia, a praia tem, de ano para ano, cada vez mais vindo a ser procurada. Isso penso que é inquestionável. Promovemos o Festival da Enguia, que também foi uma forma de trazer muita gente ao nosso território, neste caso até numa época baixa, porque normalmente é realizado durante o mês de janeiro, e conseguimos promover a própria Costa de Santo André, a Lagoa de Santo André e o município de Santiago de Cacém, porque em todos os anos que temos organizado o Festival da Enguia, a comunicação social nacional, nomeadamente as televisões, têm vindo fazer a cobertura do evento, e obviamente que o projetamos a nível nacional, e eu direi que em alguns casos até internacional. Pronto, as respostas estão às três questões penso que foram dadas. Resta-me agradecer aos três pelas questões que nos colocaram. Até para a semana, cuidem-se, procurando naturalmente as preocupações que têm a ver com a pandemia que vivemos, e até para a semana.